Bolsonaro participa de mais um evento flopado no Rio de Janeiro. O presidente Lula tem fala impecável sobre as eleições na Venezuela depois que o Nicolás Maduro ameaçou de guerra caso ele não vença as eleições. O presidente Lula também falou se irá aderir ou não à Rota da Seda da China. Trump fala que é capaz de acabar com a guerra da Ucrânia com apenas uma ligação. E por fim vou falar porque o apagão não atingiu a China e quem é o influencer bolsonarista que está com medo da extrema direita lá na Europa. Não sei se você está sabendo, mas o Nicolás Maduro deu uma de Bolsonaro e ameaçou de uma guerra civil caso ele não vença as eleições na Venezuela para presidente que vai ter esse ano. O presidente Lula se posicionou sobre essa fala dele de uma maneira que eu achei assim maravilhosa. Ele falou o seguinte, ó: o Brasil não vai brigar com a Venezuela, com a Nicarágua ou com a Argentina por conta das eleições ou dos chefes de estados escolhidos para os países. Olha só a fala perfeita dele. Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer brigar com a Nicarágua? Por que eu vou querer brigar com a Argentina? Eles que elejam os presidentes que quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado que o Brasil e o que o Brasil ganha e o que o Brasil perde nessa relação. A pessoa que, vendo essa fala do Lula, diz que ele está passando pano para o Nicolás Maduro, ele é um desonesto intelectual. Porque aqui ele está falando que ele não quer guerra nem com a Argentina, que é um presidente que chamou o Lula de corrupto. Ou seja, o Lula ele não quer guerra com ninguém, ele quer fazer negócios, quer fazer com que o Brasil ganhe nessas relações comerciais que tem com outros países. E disse que o Brasil é conhecido no mundo todo por se dar bem com todos os países. O Lula é um verdadeiro estadista, é um cara que tem os pés fincados no equilíbrio e na sabedoria. Sabe o que foi que ele falou sobre a proposta que a China está fazendo para o Brasil aderir à Rota da Seda? Ele disse assim: o que o Brasil ganha se a gente participar desse negócio? Qual é a fatia importante de participação do Brasil? Por que o Lula está falando isso? Porque ele sabe que se ele entrar com todos os pés e mãos na Rota da Seda, ele pode prejudicar o crescimento da indústria brasileira. E ele sabe que um país ele nunca será rico e desenvolvido o suficiente se ele não investir na sua indústria. A Rota da Seda, para quem não sabe, ela já tem a adesão de 151 países. Aqui na América do Sul, só o Brasil, Colômbia e Paraguai que ainda não aderiram. E ela funciona da seguinte maneira: a China ela investe em obras de infraestrutura, de poder estrada, rodovia, porto, para poder escoar melhor as mercadorias comercializadas entre a China e esse país que está sendo agraciado com a Rota da Seda. Obviamente que não é de graça, mas são financiamentos com juros bastante reduzidos e apesar de beneficiar a China, não é um negócio tão ruim como os negócios que os Estados Unidos propõem para os outros países, onde só os Estados Unidos ganham. Aqui não, tanto ganha a China como ganha o país beneficiário. Porém, o Lula tem toda a razão. Temos que nos preocupar com a nossa indústria. É ela que irá gerar emprego e fazer o país se desenvolver. A fala do Lula ocorreu hoje em evento em São Paulo, onde ele esteve lá para assinar a liberação de verba de mais de 10 bilhões do BNDES para obras de infraestrutura na Via Dutra. E, por sinal, contou mais uma vez com a ausência do governador Tarcísio, o que foi mais uma vez criticado pelo presidente Lula. E, gente, por que a China não sofreu com o apagão da Microsoft hoje? Porque, bem simples, meus amigos, porque a China ela é quase autossuficiente em quase todas as áreas. E a maior parte dos computadores usados na China não pertencem ao sistema operacional da Microsoft, muito menos os computadores do governo, porque eles sabem que não dá para confiar no Ocidente. Inclusive o brasileiro que não dorme em serviço nomeou hoje o dia como o Dia Internacional da Tela Azul. Lembrando que a correção desse sistema pode levar até dias para ser resolvido, porque é um trabalho manual feito em cada máquina. E não se preocupe que ainda não é o fim do mundo, tá? Segundo especialistas, em maio de 2017 nós tivemos um apagão, um ataque cibernético muito mais pior que o de hoje. E o Trump falou que é capaz de acabar com a guerra da Ucrânia com apenas uma ligação e que prometeu que até ele assumir o governo em janeiro do ano que vem, caso vença as eleições,
consegue encerrar essa guerra. Inclusive diz que ele estava planejando uma ligação para o Zelensky hoje. Ele disse também que se dá bem com o ditador da Coreia do Norte. Ele falou o seguinte: é bom se dar bem com quem tem armas nucleares. Isso aí eu concordo com ele. Ele quer que eu volte. Eu acho que ele sente saudades. Ele também prometeu criar um domo de ferro igual daquele outro país lá para proteger os Estados Unidos dos ataques. Agora, será se esse domo de ferro é capaz de proteger dos ataques nucleares da Rússia? Será? Vocês viram esse influencer bolsonarista dizendo que está com medo da extrema-direita da Europa por conta do preconceito enorme dos europeus? Pois bem, meus amigos, ele está somente experimentando do próprio veneno dele. Veja, em 2020, ele disse que o Nordeste só serve pelas praias e para votar na esquerda. Já teve que apagar vídeo na internet a mando da justiça por difamar outro influencer. Teve que pagar uma indenização de 50 mil ao primo rico porque disse que ele tinha um pinto pequeno. Adoro essas brigas entre eles. E ainda fez um comentário extremamente absurdo em relação à nossa skatista Raíssa Leal, de 16 anos, dizendo que ela já tinha virado uma mulher. Minha gente, eu tinha esquecido da notícia do Bolsonaro. Olha aqui o evento flopado, o gato pingado que foi para o evento do Bolsonaro hoje lá em Itajaí, zona oeste do Rio de Janeiro. Minha gente, se o Rio de Janeiro, que é o curral eleitoral do Bolsonaro, tá assim, imagina os outros locais.